A gente acompanha agora como é que foram as atividades de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo nesse domingo. Carolina Abelim. Os candidatos na disputa ao segundo turno para o governo de São Paulo cumpriram agendas de campanha na capital paulista neste domingo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de um culto em uma igreja evangélica no Brás, ao lado do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. O candidato deixou o evento sem dar declarações à imprensa. Fernando Haddad, do PT, participou de uma carreata no Campo Limpo, zona sul da cidade, acompanhado do vice na chapa de Lula à presidência, Geraldo Alckmin, do PSB. Em entrevista, Haddad disse que, caso seja eleito, vai fazer a ligação de metrô ao bairro, duplicar a Avenida M. Boi-Mirim e levar recursos do programa Minha Casa Minha Vida à região. No estado de São Paulo, mas também em outros estados que teremos segundo turno e no plano federal também. Bom dia a todos. De fato, São Paulo parece estar mais definido. A distância já de votos entre o Tarcísio e o Haddad já está bastante consolidada. São Paulo provavelmente terá Tarcísio como governador e agora abre também uma discussão sobre a eleição presidencial. O estado de São Paulo, que tinha uma situação mais parelha, também começa a consolidar a sua decisão. Nos estados, os governadores, em geral, têm mantido a sua trajetória, exceto em dois estados muito importantes. A Bahia, o ACM Neto está tendo muita dificuldade, e no Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni enfrenta alguma dificuldade com o Eduardo Leite, embora mantendo o seu favoritismo. A eleição presidencial é o tema principal. É o tema principal por diversas razões. A principal, evidentemente, aqui é o assunto que mais impacta na vida dos brasileiros, né? A decisão sobre a presidência da República. Terá essa semana o último reta para que os candidatos apresentem aquilo que pretendem e também consolidem no eleitor qual é a visão de futuro que projetam, né? Menos falar de passado, essa é a semana para projetar futuro. Que futuro o Brasil espera, que futuro o Brasil pode contar com cada um dos candidatos que se apresentam. Ô Mota, essa semana é a derradeira, hein? Faltam só 6 dias, 5 úteis, para a gente chegar ao segundo turno e finalmente ao resultado desse ano puxado com relação à política. Qual a sua expectativa? O que dá tempo ainda de fazer? Quais os cuidados no que os principais candidatos agora devem apostar? Você vê a disputa ao governo de São Paulo mais definida do que a presidencial? O resultado de quem vai ser o próximo presidente pode acabar sendo uma surpresa no domingo? Adriana, eu considero, da mesma forma que o Ricardo, que é muito difícil um outro cenário em São Paulo que não seja o Tarcísio o governador. E eu acho que, tanto para o Tarcísio quanto para o Haddad, a missão principal, né, nessa última semana é participar das campanhas presidenciais. Nós temos visto um acirramento, né, dos ânimos nessas últimas semanas, e eu imagino que essa semana agora vai ser uma semana complicadíssima, muita gente tentando provocar eventos, tentando criar fatos novos. Eu notei nos últimos dias muitos eleitores buscando informações. Eu fui muito parado nas ruas por pessoas que queriam conversar comigo, saber o que está acontecendo, especialmente sobre as restrições que estão sendo colocadas sobre a liberdade de expressão aqui no Brasil. É um fenômeno que já não se via há 50, 60 anos. Muitos eleitores estão chocados com isso, eles expressam incredulidade, eles me abordam para perguntar se isso é verdade mesmo, o que está acontecendo. E eu acho que esse tópico, liberdade de expressão, censura, vai ser o ponto de decisão para muita gente que, como eu disse, procurava alguma equivalência moral, e com esse ressurgimento de restrições à liberdade de expressão, já tem aí o seu ponto de decisão. Ô Salles, ao que tudo indica, os votos nos polos, obviamente, a gente discutiu muito isso no primeiro turno, mas claro, agora com 2 candidatos apenas, esses votos já estariam cristalizados. Para essa reta final, como é possível convencer o eleitor que ou não quer ir votar, ou que não pode votar, enfim, ou que tem alguma restrição, a questão da idade também, para que ele vá às urnas no domingo? Veja, Thiago,
Como se disse bem, a polarização, a consolidação dos votos, tanto do presidente Bolsonaro quanto do candidato Lula, ela já ocorreu. Quem vota no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Quem vota no Lula, mantém-se no Lula. A busca pelo centro, aqueles que votaram na gama Ciro, Tebet, Luiz Felipe, Soraya, ou não votaram ou anularam, é o principal objetivo. E essas pessoas, muitas vezes, não votaram, anularam, se abstiveram, faltaram ou votaram nesses outros candidatos por motivos variados, mas principalmente dois. Por não se verem representados de maneira plena por qualquer um dos dois candidatos e também com uma certa, digamos assim, com uma certa indignação com a política de maneira geral. Por outro lado, para essas pessoas, a grande pergunta que permanece é: o Brasil vai ser governado por um dos dois. Qual dos dois candidatos traz a essas pessoas uma situação, se não a ideal, razão pela qual não escolheu esses dois no primeiro turno, se não ideal, pelo menos uma situação melhor ou menos pior, né? Então é possível, sim, ter uma decisão de voto para qualquer um dos dois lados, olhando para o futuro, dizendo, olha, partindo do pressuposto que a cadeira não fica vazia e um dos dois será eleito, qual dos dois, do ponto de vista real, concreto, sem emoções, sem sentimentos que são às vezes de fígado e não de cabeça, não é? Fazem com que a pessoa tenha a sua escolha. Acho que esta é a grande discussão dessa semana, evitando-se também, como bem citado pelo Mota, que haja ou que se dê espaço a provocações, a eventos mais radicais de qualquer lado, né? Essa é a semana da serenidade e da busca realmente de uma decisão racional e olhando para o futuro. Qual a sua expectativa para essa semana final antes do resultado do domingo, Schelp? Olha, eu vejo também aí um acirramento das discussões, cada vez menos focada em propostas e mais nos ataques mútuos entre os candidatos, entre os campos políticos. E o ex-presidente Lula vai ter aí essa semana uma vantagem, que é a vantagem do tempo de TV, já que no fim de semana o TSE garantiu aí uma série de direitos de resposta, o que vai reduzir o tempo de campanha do presidente Bolsonaro e aumentar o tempo de campanha do ex-presidente Lula, isso na reta final. Em relação a São Paulo, eu vejo também cada vez mais uma campanha do Haddad focada mais em realçar a candidatura nacional do ex-presidente Lula do que propriamente em tentar reduzir a vantagem e conseguir virar o jogo em relação a Tarcísio.